Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou começar falando com vocês sobre a organização antes da nova organização mundial. Isso mesmo. Nós vamos falar da antiga organização mundial. Nós vamos falar sobre duas potências na época, tá? Nós vamos falar então sobre Estados Unidos e União Soviética. Essa matéria do segundo bimestre, ela vai começar na página 55, tá? E aí tem como vocês acompanharem essa aula com a apostila. Gente, então vamos lá. Em 1917 aconteceu uma revolta, dos camponeses na região da Rússia, tá? Essa revolta, ela vai ser baseada nas teorias socialistas. E aí nós vamos ver esse movimento socialista ganhando força e ganhando espaço. Então, em 1917, essa revolução, nós chamamos aqui de Revolução Russa, tá? Essa revolução, com base em teorias socialistas, vai formar o primeiro país socialista no mundo, que vai ser a União Soviética. Essa União Soviética, ela vai se estruturar de fato em 1922, mas antes ela vai agrupando outros países que têm atitudes e pensamentos muito próximos, então eles vão se agrupando. Além da Rússia, nós vamos ver outros países como Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, vamos ver Quirguistão, vamos ver Estônia, Lituânia, Moldávia, Bielorrússia. Todos esses países vão se juntando, tá? Alguns países vão entrar só em 1944, mas por fim, essa região da União Soviética, ela vai ter um território 3 vezes maior do que o Brasil, tá? Então nós vamos identificar um espaço do tamanho do Brasil 3 vezes, tá? Dentro dessa região nós vamos ter grandes formadores de pensamento, nós vamos ter grandes organizadores, que é o Stalin, Lenin e Trotsky. O Lenin, ele vai morrer, e o Stalin e o Trotsky vai ter conflitos, né? Então, ele sai e só o Stalin fica. E o Stalin, ele vai tornar essa região um governo totalitário a partir do Partido Comunista, tá? Que vai ser o único partido e base da região, tá? A União Soviética, ela vai se tornar uma região socialista, vai se tornar um socialismo real, um pouco mais diferente daquelas teorias que nós já vimos nas aulas do bimestre passado, na Geografia 1. Então, nós vamos ver que o governo, ele se torna dono de tudo. Então, se alguém era dono de alguma coisa, passa a ser do Estado, tá? O Estado, ele vai reorganizar e ele vai tornar essa região uma região de economia planificada, sem concorrência. O Estado, ele vai ser a garantia de tudo, desde a educação, a economia, a produção. E dentro desse Estado, dentro da União Soviética, nós vamos ver que vai existir um grupo, o Gosplan, que ele vai fazer uma cartilha onde ele vai mostrar o que cada região vai produzir. E assim nós vamos ver uma economia agrária da União Soviética se tornando uma superpotência. E com ela, nós vamos ver que o poder militar vai ser muito forte. Vai ser tão forte que amedronta a grande potência capitalista, que é os Estados Unidos, né? Nós vamos ver que nessa nova organização mundial vai passar por uma Guerra Fria. E as duas potências, da Guerra Fria
vão ser o lado socialista, que vai ser a União Soviética, e o lado capitalista, que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, por outro lado, ele vai ser um país onde conta com um sistema econômico capitalista. Esse sistema capitalista, ele vai ter a base de lucros, tá? Nós vamos ver isso. Ao contrário da União Soviética, que mesmo sendo potência, né, uma potência socialista, não trabalha com isso. Nós vamos ver que, ao contrário da União Soviética, que vai trabalhar com a produção necessária, os Estados Unidos ele vai produzir em massa. Ó, preste atenção. Os Estados Unidos ele vai ser um país que vai ter o sul produtor, né, agroprodutor, mas vai ter um norte, um centro financeiro muito grande, muito forte. E também ele vai contar com os recursos naturais. Esses recursos naturais vão ser o carvão mineral, que esse carvão mineral vai ajudar, né, a produção de equipamento. Nós vamos ver o silício, até mesmo agora, né, nós vamos ver eletrônicos, nós vamos ver outros minerais tão importantes. Então, gente, esses minerais, esses recursos minerais vão favorecer muito o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos também vai contar com a descoberta do petróleo, né? Nós vamos ver lá, além da descoberta do petróleo, Henry Ford criando o primeiro automóvel. Henry Ford também vai criar um sistema, o Fordismo, né? Que é a produção e o consumo em massa, né? E nós vamos ver que a necessidade de produção vai ser tão grande quanto o consumo, né? E assim se gera o lucro. E nós vamos vendo assim, com esse desenvolvimento, os Estados Unidos vai se tornando potência econômica. Vai ter uma intensa acumulação de capital. Em 1920 não, no século 20, nós vamos ter o monopólio e uma importância econômica muito grande, né? Nós vamos ver o que? Os Estados Unidos, ele tá fora das guerras, né? Das guerras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele vai estar fornecendo materiais para essas guerras. Eles não vão estar dentro da Europa, dentro das áreas de conflito. Vai ser os Estados Unidos que vai fornecer comida, materiais, vai favorecer empréstimos financeiros, tá? Então, ele, além de fornecer, né, além de não estar sendo prejudicado com as guerras, ele ainda vai estar fortalecendo economicamente, comercialmente, né, fazendo elos, alianças com os países que até então estão sofrendo, tá? E aí, com isso, nós vamos ver um grande crescimento do PIB. Vai ser a maior economia do Ocidente. Enquanto a União Soviética está se tornando potência no Oriente, nós vamos ver os Estados Unidos dentro da grande potência do Ocidente. E dentre essas evoluções, vai existir uma preocupação, tá? Com o que vai acontecer com as terras, com as áreas que estavam os nazistas. Mesmo antes da guerra, do final da guerra, a gente consegue identificar que essa questão do nazismo, ela vai perdendo, né? E aí, dentre essas reafirmações capitalista, socialista, nós vamos ir para 1944. Em julho de 1944, para ser mais certa, vai haver uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods, tá? Essa conferência de Bretton Woods vai ser uma conferência que cria parâmetros, tá? Para evitar o enfraquecimento
do capitalismo, tá? Ele vai evitar com que exista uma dominação da União Soviética na Europa. Os Estados Unidos tenta diminuir esse crescimento soviético na Europa e se tornar ainda forte o suficiente para combater, não seria a palavra certa, mas para ficar equivalente ao socialismo, né? E dentro dessa conferência, a primeira medida tomada vai ser o uso do dólar para qualquer negociação. Assim, teria uma moeda única que facilitaria a negociação e também, por outras vias, reafirmaria a importância dos Estados Unidos dentro do cenário comercial e econômico, tá? E outra medida também tomada é que quem estivesse dentro dessa conferência, quem estivesse participando dessa conferência, também teria uma oposição direta à União Soviética, tá? Então, essa questão dos Estados Unidos se reorganizar começa a partir daí, após a crise. Então, a gente consegue identificar, nesse momento, que os Estados Unidos sempre bateu de frente com a União Soviética. Mesmo tendo, além de ter, né, no caso, o sistema capitalista contrário ao socialista, eles têm medo do crescimento, que o crescimento possa afetar a sua estrutura. Ele não está pensando totalmente em todos os países capitalistas. Ele está pensando em si, no que vai afetar a ele. Ele não quer perder o poder. Até então, ele era o maior país, ele era o país mais potente economicamente do mundo, tá? E aí nós vamos ver que vão existir algumas conferências, tá? Outras conferências que vão dar origem a esta Guerra Fria, tá? O embate ideológico entre União Soviética e Estados Unidos. A primeira conferência, gente, vai ser uma conferência ocorrida em fevereiro de 45, que é a Conferência de Yalta, tá? Que vai ser Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos e China. Essa conferência ela vai ocorrer 3 meses antes da Segunda Guerra acabar, tá? Essa conferência ela tem como objetivo decidir o que iria acontecer com os territórios onde estavam os nazistas, tá? Após o final da guerra. Até então a guerra tá para acabar e eles já tentam decidir o que iria acontecer com esse território. Só que neste momento, gente, ali na Europa, no leste europeu, quem está mais próximo, quem é a maior potência no momento, é a União Soviética, tá? Então, nesse momento, eles decidem que a União Soviética vai decidir o que vai acontecer com aquela região ali do leste europeu. Mas os Estados Unidos, ele tem medo do que vai acontecer, né? Então, neste momento, os Estados Unidos fica muito inseguro do que vai ocorrer, mas mas no momento que foi decidido era que os Estados Unidos iria ficar à mercê das decisões da União Soviética para aquela região. 3 meses depois, acabou a guerra e aí eles se reúnem novamente, tá? União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, para decidir o que eles iriam fazer com a área, tá? Uma área que é a área da Alemanha após esse cenário, tá? Então nós vamos ver os Estados Unidos com muito medo, tentando se mostrar forte. E entre esses embates dentro da conferência mesmo, tá? Os Estados Unidos vai atacar o Japão para mostrar o quão forte ele também é. Nós sabemos que a União Soviética
ela vai ser uma grande força militar, né? E aí, dentro disso, para saber quem vai administrar a Alemanha, quem é forte, quem pode, eles decidem que a Alemanha vai ser administrada pelos quatro participantes da conferência, e assim seria mais fácil. Então nós vamos ter o ataque dos Estados Unidos ao Japão para mostrar sua competência, sua força, que é o Hiroshima e Nagasaki. E vamos ver que mesmo dentro dessa conferência, após isso, eles entram num acordo em que os quatro países vão administrar a Alemanha. Então, gente, nós vamos ver a Alemanha dividida, tá? Nós vamos ver também que a Alemanha, a capital, Berlim, vai estar dentro da região soviética, tá? Mas isso não vai significar muito para as questões socialistas, tá? E aí nós vamos ter, logo em seguida, a essa segunda conferência, nós vamos ter a doutrina Truman, que vai ser em 47, tá? Que os Estados Unidos, ele vai ser contra qualquer frente ou dominação soviética, tá? Então, os Estados Unidos, ele se torna extremamente contra a União Soviética. E aí nós também vamos ver o quarto momento, né, que é o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, ele vai ser também em 47, um pouquinho depois, lá em julho, e ele vai ser um plano que os Estados Unidos ajuda os países pós-guerra a se reestruturar fisicamente e economicamente, tá? Então, o plano Marshall, além de ajudar, além de fazer esses empréstimos, né? Ele vai fazer uma aliança. Ó, preste atenção. Lá onde a região da União Soviética ganhava espaço, e os Estados Unidos vai lá ajudar. Então você vai ficar a favor de quem? De quem é seu vizinho ou de quem está te ajudando a se reerguer? E esse é o embate, tá? Os países começam a crescer novamente, se reorganizar, e os Estados Unidos vai se tornar importante a ele. Eles vão ter dependência econômica dos Estados Unidos, né? E o que acontece? A União Soviética, ele proíbe qualquer parceiro qualquer país controlado, ele proíbe que eles aceitem essa ajuda do Plano Marshall, tá? Esse Plano Marshall, gente, acontece em 47, tá? Sendo que a Iugoslávia e a Albânia, eles aceitam esse Plano Marshall. O que acontece? Eles desfalcam a União Soviética, né? Por quê? Porque quando eles entraram para a União Soviética, eles entraram porque quiseram, não porque eles necessitavam. E nesse momento, eles não se viam dependentes da União Soviética. E viram facilidade, e viram melhor vantagem em aceitar o Plano Marshall. E eles vão aceitar, contrariando a União Soviética, no qual controlava aqueles países, tá? A União Soviética, para não ficar muito atrás, ela também cria um outro plano próximo ao Plano Marshall para poder ajudar os países do bloco soviético, que é o Comecon, o nome do projeto deles, tá? Isso aconteceu em 47, em 48 acontece o bloqueio de Berlim, tá? O bloqueio de Berlim, ele vai ser um bloqueio onde a União Soviética bloqueia qualquer passagem física, né, das estradas para Berlim. Então, ninguém conseguiria chegar a Berlim. Berlim ficou fechado, tá? Eles começam a ter uma crise de abastecimento, e isso vai ocorrer por 11 meses. E quem vai ajudar, quem vai levar, quem vai transportar material para Berlim vai ser os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele vai levar esse material para Berlim, e vai ser por questões aéreas.
Porque quando a União Soviética ela fecha as fronteiras, né, rodoviárias, ela não diz nada em questões aéreas. E os Estados Unidos gasta bilhões para poder abastecer Berlim por 11 meses, tá? Mas eles conseguem abastecer. E é nesse momento que é criada o Muro de Berlim. Cria-se uma fronteira física mesmo, tá? Devido a esse impedimento. Nós vamos ver então, desculpa, vamos ver que na Alemanha vai ser criado a Alemanha Oriental, que vai ser socialista, e com o Muro de Berlim em 1963, tá? Em 1963 esse muro é criado e essa estrutura física ela marca muito aquela região. Essa estrutura ela só vai vir a acabar em 1989, tá? Em 9 de novembro de 1989. Devido ao quê? Já que o crescimento dessa Alemanha Oriental ela não é tão bom quanto o restante da Alemanha, que vai ser uma Alemanha ocidental, capitalista, grandes produções, uma tecnologia alta, uma economia fortificada, os ocupantes da Alemanha Oriental ficam irritados e não começam a aceitar. E aí eles começam a fazer, a pular este muro, tá? E aí começa